E a gente vai fazer a questão 18, que é, na minha opinião, a questão mais interessante, uma das mais interessantes desse ano do Enem. Uma questão que discute um tema clássico, um tema que aparece todo ano, toda hora, com textos, com charges. É uma questão que discute o coronelismo. E o interessante dessa questão é que a fonte, né, apresentada, o texto apresentado, não mostra o coronelismo daquela maneira tradicional. Porque todo mundo acha que o coronel tem voto de cabresto porque ele fala do seu empregado, ou você vota no fulaninho, eu te mato, eu te bato, eu te expulso de casa. Né? Muita gente só apresenta e só analisa o coronelismo como uma forma de imposição, o coronelismo é sempre violência, e não é. É claro que o coronel impõe a sua vontade com a força econômica, força física, mas muitas vezes isso não é necessário. Ele consegue controlar, né, o voto do empregado dele. Por quê? Porque há uma relação de dependência entre os dois. O texto mostra que o coronel é ao mesmo tempo inimigo e aliado do trabalhador rural. Como assim, professor, inimigo e aliado? Bom, ele é inimigo porque ele explora economicamente, né, e o empregado sabe disso, que trabalha muito, ganha mal. Mas ao mesmo tempo ele é aliado porque na hora que, né, surge a dificuldade, é o coronel quem ajuda. Né? Eu sempre mostro dessa forma para os alunos, e vocês têm que pensar nisso. Imagina uma pessoa na década de 10 no interior da Bahia, tem um filho que está passando mal, meia-noite, não tem posto de saúde, não tem escola, claro que não tem nessa época, não tem hospital, nada. Né? A criança vai morrer, a não ser que alguém ajude. E o único que tem condição de mandar trazer um médico da cidade mais próxima com remédio é o coronel, e ele traz. Não estou aqui defendendo o coronelismo, estou explicando para vocês que quando o empregado necessita, muitas vezes o coronel ajuda. E aí quando chega a hora da votação, a hora da eleição, o coronel não precisa ameaçar, porque esse empregado depende do coronel e ele vai retribuir com o voto. Isso é coronelismo. Isso é uma peculiaridade do coronelismo chamada clientelismo. Né? Isso aparece muito. É uma tendência mais recente de apresentar o coronelismo não só como violência, de explicar o voto de cabresto de outras maneiras. É uma questão simples. Ela pede para você explicar o porquê isso existia na época. Né? Segundo alguns, existe até hoje no interior do Brasil. E por isso essas questões caem tanto, porque dá para relacionar com eventos presentes. As letras, né, A, B, C e D, falam de sociedade igualitária, óbvio que não. Né, de sociedade justa, óbvio que não. Essa situação só pode acontecer numa sociedade, né, no mundo rural ou agrário e cheio de injustiças sociais e concentração fundiária. Por isso que o coronel consegue mandar em tantas pessoas, porque ele tem as terras naquele mundo rural, naquele mundo de desigualdade. Então a sua resposta é a letra E.